Saúde do cérebro. Estratégias para fonoaudiólogos para apoiar o envelhecimento saudável para pacientes adultos. Esse vídeo é uma introdução muito básica à saúde do cérebro, o que é e qual o papel que o fonoaudiólogo pode desempenhar. Então, o que é a saúde do cérebro? Se você fizer uma pesquisa no Google sobre saúde do cérebro, há uma quantidade enorme de informações disponíveis, pois é uma tendência agora em outras partes do mundo. A saúde do cérebro, como capacidade de realizar todos os processos mentais de cognição, incluindo a capacidade de aprender e julgar, usar a linguagem e lembrar, a saúde cerebral ideal como níveis médios de desempenho entre todas as pessoas nessa idade que estão livres de doenças cerebrais conhecidas ou de outros órgãos em termos de declínio dos níveis de função, ou de adequação para realizar todas as atividades que o indivíduo deseja realizar. Essencialmente, é ser capaz de funcionar normalmente ao longo de nossas vidas e principalmente à medida que envelhecemos. Gosto de lembrar a todos que o declínio cognitivo realmente não é uma parte normal do envelhecimento. Isso não é algo que devemos realmente esperar. Esperamos ser saudáveis, corpos saudáveis e cérebros saudáveis à medida que envelhecemos, mas isso nem sempre acontece. A saúde do cérebro refere-se a quão bem o cérebro de uma pessoa funciona em várias áreas, e esses aspectos incluem saúde cognitiva, que é o quão bem você pensa, aprende e lembra. Função motora, que é o quão bem você faz e controla seus movimentos, incluindo equilíbrio, caminhada e etc. Função emocional, quão bem você interpreta e responde às emoções agradáveis e desagradáveis. E a função tátil, que é quão bem você se sente e responde às sensações de toque, incluindo pressão, dor e temperatura. A saúde do cérebro pode ser afetada por mudanças relacionadas à idade no cérebro, lesões como acidente vascular cerebral, distúrbios de humor como depressão, transtorno por uso de substâncias ou dependência e doenças como a doença de Alzheimer. E, embora alguns fatores que afetam a saúde do cérebro não possam ser alterados, existem muitas mudanças no estilo de vida que podem fazer a diferença. Normalmente, há uma boa tendência que estamos vendo agora em que estamos percebendo que podemos ser proativos e desempenhar um papel em nos manter saudáveis e ativos nos últimos anos de nossas vidas. É ótimo ver essa conscientização, porque existem algumas estatísticas muito alarmantes. As pessoas estão vivendo mais e até 2030, cerca de 1 em cada 5 pessoas terá 65 anos ou mais. Se você trabalha com pessoas mais velhas, acho que você está no lugar certo e no vídeo certo. Os idosos estão em risco significativo de ter múltiplas doenças crônicas, também conhecidas como comorbidades e multimorbidades, e um comprometimento funcional sempre associado. Quanto mais velhos ficamos, mais propensos a doenças e enfermidades, e isso aumenta à medida que envelhecemos e ficamos mais doentes. Aproximadamente 5 milhões de pessoas têm atualmente a doença de Alzheimer. O número de pessoas com Alzheimer está projetado para triplicar para 16 milhões até 2050. 3 em cada 5 pessoas desenvolverão uma doença cerebral durante a vida. As condições neurológicas são a principal causa de incapacidade e a segunda causa de morte globalmente, sendo responsável por 9 milhões de mortes por ano. Em 2018, a prevalência de obesidade por idade em adultos foi de 42%. Eu também quero fornecer algumas informações sobre o declínio cognitivo subjetivo. Este é um declínio cognitivo autorrelatado.
Não são os indivíduos que têm um diagnóstico formal de demência ou de Alzheimer, mas sim a sua própria percepção da sua cognição. É uma experiência autorrelatada de piora ou confusão, mas é mais frequente a perda de memória no último ano, eles relatam assim. É uma forma de comprometimento cognitivo e um dos primeiros sintomas perceptíveis de distúrbio de memória mais graves, como a doença de Alzheimer e demências relacionadas. O declínio cognitivo subjetivo pode ter implicações prejudiciais para viver e gerenciar doenças crônicas ou realizar atividades cotidianas, como cozinhar ou limpar. Quando a cognição é prejudicada, pode ter um impacto profundo na saúde e bem-estar geral de um indivíduo. Menciono isso porque os pacientes ou indivíduos com quem você trabalha não precisam necessariamente ter um diagnóstico formal de demência. Há muitas pessoas que também têm um declínio cognitivo subjetivo. Como fonoaudiólogos, qual é o nosso papel com a saúde do cérebro? Acho que essa é uma profissão perfeita para lidar com questões que envolvem a saúde do cérebro. Mais uma vez, no que diz respeito à saúde do cérebro e à nossa prática, somos responsáveis pela colaboração e pelo aconselhamento. Também somos responsáveis pela prevenção e bem-estar de nossos pacientes, além de nossas outras funções, como triagem, avaliação, tratamento, tecnologia, instrumentação e etc. Além disso, nosso envolvimento é direcionado a indivíduos vulneráveis ou em risco de participação limitada na comunicação, audição, alimentação, deglutição e habilidades relacionadas. Os esforços de educação concentram-se em identificar e aumentar a conscientização sobre comportamentos de risco que levam a distúrbios de comunicação e problemas de alimentação e deglutição. Os fonoaudiólogos promovem programas para aumentar a conscientização pública que visam mudar positivamente comportamentos e atitudes. Programas de prevenção eficazes são muitas vezes baseados na comunidade e permitem que o fonoaudiólogo ajude a reduzir a incidência de comunicação falada e escrita e distúrbios de deglutição, como uma preocupação de saúde pública e educação pública. Como mencionei antes, estamos na profissão perfeita para educar e promover a saúde do cérebro entre os nossos pacientes, seus familiares e a comunidade em geral. Temos que ser proativo versus reativo quando pudermos. Sabemos que temos que estar engajados e ajudar nossos pacientes quando recebem um diagnóstico e depois avaliar e tratar conforme necessário. Mas quanto mais pudermos nos envolver na prevenção antes que eles cheguem ao ponto de precisar de nós para tratamento, isso pode ser muito útil. Fornecer uma educação adequada os ajuda a cuidar melhor de si mesmos e de sua própria saúde, para que não precisem tanto de nós em termos de tratamento. Todos nós queremos ver nossos pacientes seguirem em frente e não precisarem tanto de nós. Isso significa que estamos fazendo um bom trabalho e eles estão progredindo, que é sempre o nosso objetivo. Vamos seguir em frente para discutir os fundamentos da educação em saúde do cérebro. Existem muitos recursos diferentes relacionados à saúde do cérebro e eu quero resumir algum deles aqui. Quais são os principais elementos em que esses programas se concentram ao fornecer educação em saúde cerebral? O primeiro é o exercício físico. Esses programas analisam a saúde geral de uma pessoa, não apenas do cérebro. Como a saúde geral do corpo faz a diferença no funcionamento do cérebro, o exercício físico é sempre uma parte recomendada para isso. Sabemos que o exercício melhora o fluxo sanguíneo e a memória, diminui o risco de desenvolver a doença de Alzheimer, estimula mudanças químicas que podem melhorar o humor, o aprendizado e o pensamento. É sempre recomendável se levantar e se mexer, mesmo que um pouquinho, se puder.
Claro, isso é limitado pelo quão fisicamente a pessoa pode estar. No entanto, existem muitas opções, como dar mais passos pela casa durante o dia, fazer exercícios na cadeira, yoga ou tai chi, qualquer coisa que lhes permita mover-se um pouco mais. Muitas pessoas têm uma ideia limitada sobre a finalidade do exercício físico. Ouvimos apenas quero perder algum peso, ou devo me mexer mais um pouco, ou foi o meu médico que pediu para fazer isso. Mas às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas sobre como o exercício pode realmente afetar o cérebro, porque você está fazendo com que o sangue bombeie. Também ouvimos frequentemente que a saúde do coração, a saúde cardiovascular, equivale a uma boa saúde do cérebro. Quanto à comida e nutrição, comer alimentos mais nutritivos pode reduzir a oxidação das células cerebrais, fornecer mais energia e apoiar todos os sistemas do corpo. Quanto melhor comemos, melhor vamos nos sentir. Todos nós sabemos disso. Fazemos isso o tempo todo perfeitamente? Não, mas alguns de nossos pacientes mais velhos podem ter acesso limitado a alimentos frescos. Talvez eles estejam cozinhando menos por conta própria e podem ter alguma hesitação sobre isso. Talvez eles tenham limitações financeiras e estejam nervosos com o preço de alguns alimentos mais frescos disponíveis, então optam por algo que está em uma caixinha, porque é mais barato. Como fonoaudiólogos, podemos ajudar nossos pacientes a mudar sua maneira de pensar. Poderíamos dizer, claro, vá comer um miojo, mas coma também uma pequena salada ou uma fruta depois. Troque o refrigerante por água. Esses tipos de sugestões podem ajudá-los a entender que isso não apenas os fará sentir melhor, mas também pode ajudá-los a melhorar parte da sua saúde cognitiva, que é um ótimo bônus. Novamente, um coração saudável é igual a um cérebro saudável. Isso pode significar controlar a pressão arterial e o diabetes, parar de fumar, aumentar o exercício e uma alimentação saudável. Se conseguimos fazer com que as pessoas pensem em cuidar melhor de seus corações, podemos ver algumas mudanças acontecerem também em seus cérebros. Queremos controlar os riscos médicos. Queremos recomendar que as pessoas façam um check-up regulares e tratem de doenças crônicas. Queremos encorajar nossos pacientes a manter o controle de seus medicamentos, reduzir a ingestão de álcool, parar de fumar e reduzir o risco de lesão cerebral, discutindo a prevenção de quedas também. Por fim, queremos incentivá-los a manter a higiene dental, porque, como sabemos, com muitos de nossos pacientes com disfagia, isso pode ser uma grande parte de poder permanecer saudável. É muito importante ter uma boa higiene dental, manter as dentaduras limpas, fazer visitas regulares ao dentista para reduzir as bactérias que podem estar na boca e possivelmente entrar nos pulmões. Se alguém estiver mostrando sinais de comprometimento da deglutição. Mais uma vez, muitas vezes as pessoas não pensam em nada disso até que comecem a ter um problema ou vejam um ente querido que lidou com algo, como a doença de Alzheimer ou demência. Então, eles podem ter algumas perguntas. Mas como sabemos, a maioria de nossos pacientes não questiona realmente como, por exemplo, a deglutição pode se relacionar com o possível funcionamento do resto do corpo. Se pudermos falar sobre isso de forma preventiva, isso abre a mente das pessoas e as ajuda a fazer conexões que talvez nunca tenham feito antes. Sobre o sono e relaxamento, todos sabemos que o sono é importante. Nenhum de nós se cansa disso, mas é muito importante e pode fazer uma grande diferença em como funcionamos cognitivamente.
O sono nos fornece mais energia, melhora o humor e sistema imunológico e reduz o acúmulo de placa beta-amiloide, que está associada à doença de Alzheimer. O sono também pode ajudar a gerenciar o estresse e o declínio relacionado à idade na saúde do cérebro e na saúde mental. Queremos encorajar as pessoas a obter o descanso de que precisam. Se eles tendem a acordar várias vezes durante a noite, como podemos trabalhar com eles para descobrir o que está acontecendo? Existem problemas de ansiedade subjacentes que podem mantê-los preocupados à noite? Eles têm que usar muito banheiro? Existe uma maneira de trabalhar com isso ou ver qual pode ser a ingestão de líquidos antes de dormir? Como podemos fazer essas recomendações para que eles possam melhorar o seu sono, o que os ajudará a melhorar seu pensamento e tomada de decisão no dia seguinte? Sobre aptidão mental, aptidão mental é o tema quente agora. Como podemos manter nosso cérebro forte fazendo exercícios que ajudam o cérebro? Há evidências que mostram que o exercício mental pode definitivamente ajudar a manter o cérebro afiado, pode melhorar o funcionamento do cérebro e promover o crescimento de novas células cerebrais, pode diminuir a probabilidade de desenvolver demência. Há muitas pesquisas excelentes que apontam para o fato de que manter-se mentalmente em forma, manter-se afiado, fazer algo novo e aprender algo novo ao longo da vida ajudará a manter o seu cérebro saudável. Estamos olhando para a plasticidade cerebral. Como podemos mudar fisicamente o cérebro através do aprendizado e da experiência? Também podemos considerar a reserva cognitiva, que é uma capacidade do cérebro de improvisar e encontrar maneiras alternativas de realizar um trabalho. Nossa reserva cognitiva, ela começa cedo na vida. Quanto mais você está aprendendo, mais curioso você fica. Quanto mais você se educa, mais você está mudando o que está fazendo e tendo experiências diferentes. Isso é o que se chama de reserva cognitiva. Ajuda o seu cérebro a formar mais caminhos, ter mais resiliência. A pesquisa está descobrindo se você tem reserva cognitiva que pode evitar o diagnóstico de doença cerebral degenerativa. Portanto, quanto mais formos capazes de fazer mais cedo na vida, estaremos melhor mais tarde. Novamente, podemos estar educando muitos pacientes idosos ou familiares, mas não hesite em educar adultos mais jovens. Qualquer um de nossos pacientes adultos se beneficiaria de entender como eles podem se manter saudáveis. Vai ser melhor para eles a longo prazo e realmente se encaixa nesse papel de prevenção que estamos procurando como fonoaudiólogos. Quanto à interação social, sabemos que uma vida social ativa pode levar a uma melhor saúde do cérebro. Permanecer conectado com outras pessoas pode diminuir a taxa de declínio da memória. Queremos incentivar os pacientes a permanecer informados e agir. Incentive as pessoas a não terem medo de fazer perguntas melhores sobre a sua saúde. Muitos de nós querem acreditar que nenhuma notícia é uma boa notícia, e esse pode ser um lugar perigoso para se estar. Então, quando algo finalmente dá errado, pode ser tarde demais para fornecer uma intervenção mais bem-sucedida. Portanto, é importante dizer aos nossos pacientes que não há problema em fazer perguntas. Isso não significa que eles serão automaticamente colocados em uma casa de repouso ou as chaves do carro lhes serão tiradas. Essas 7 áreas são os elementos chaves que encontramos na maioria dos programas de saúde do cérebro. Eles serão a base do que estamos falando sobre a educação de nossos pacientes e famílias e como podemos incorporar essas coisas em nosso tratamento com os pacientes.
Existem alguns pontos-chave que são fundamentais para a educação em saúde do cérebro. Um deles é a demência. Muitos de nós podemos estar atendendo pacientes com demência ou diagnóstico possivelmente leve de comprometimento cognitivo, que provoca alterações cognitivas suficientemente graves para serem percebidas pela pessoa cometida e pelos familiares. No entanto, essas mudanças não necessariamente afetam a capacidade do indivíduo de realizar atividades cotidianas. Com a demência, começamos a ver as pessoas lutando todos os dias com muitas de suas atividades funcionais diárias. No início, as coisas começam a mudar um pouco, mas as pessoas ainda são basicamente capazes de fazer o que precisam fazer. Queremos manter isso em mente porque muitos tipos de educação e exercícios para a saúde do cérebro podem ser úteis no trabalho e podem ajudar a impedir a progressão de algo maior se nos envolvermos mais cedo e fornecermos uma educação boa e forte. Além disso, os idosos estão em maior risco de depressão. Cerca de 80% dos idosos têm pelo menos uma condição crônica de saúde. 50% têm duas ou mais, e a depressão é mais comum em pessoas que têm outras doenças. Essa é uma porcentagem muito grande. E estamos vendo com adultos mais velhos que podem ter algum tipo de problema de saúde mental, particularmente depressão nesse caso. Voltando a esses fundamentos, essa ideia de socialização, fazendo com que as endorfinas se movimentem com algum exercício físico, comendo melhor, dormindo e descansando adequadamente e se sentindo mais confiante sobre as habilidades cognitivas, esses fatores podem ajudar a lidar com alguns desses problemas de depressão. Claro, não vamos diagnosticar depressão. Sempre recorremos a profissionais de saúde mental relacionados a isso. E como fonoaudiólogos podem incluir essas informações no plano terapêutico e nas metas dos nossos pacientes? O modelo não inclui apenas a condição de saúde com a qual estamos trabalhando, por exemplo, Alzheimer ou um AVC. Somos encorajados a ir além e olhar todos os fatores que afetam o funcionamento do paciente. Em última análise, estamos tentando fazer com que os nossos pacientes funcionem de maneira mais independente possível. É uma abordagem holística para cuidar do paciente. Precisamos olhar para o paciente hoje e no futuro. Observamos como a condição de saúde afeta o funcionamento do corpo e das estruturas, ou seja, as deficiências. Observamos como isso afeta as atividades, limitações e como eles são limitados por causa da condição da saúde, função do corpo e deficiências estruturais. Então, também precisamos olhar para esses fatores ambientais que vão impactar o funcionamento do paciente. Alguns bons exemplos foram dados anteriormente sobre fatores que podem estar criando a depressão, como o isolamento social. Na saúde em casa, desde a pandemia e fazendo visitas, tenho visto um aumento grande na quantidade de isolamento que está causando depressão e outros problemas em nossa população de pacientes idosos. Portanto, é absolutamente necessário olhar para os fatores ambientais que vão impactar e afetar o plano de cuidados. Há também fatores pessoais a serem considerados. Quem é esse paciente? O que é importante para eles? Como podemos fazê-los funcionar como a pessoa que são e com o tipo de coisas que são importantes para eles. Outro fator é a motivação do paciente para melhorar. Talvez o paciente tenha um cônjuge. Se o cônjuge é o cuidador e tem uma educação limitada, isso afetará a forma como estruturamos e organizamos um programa de saúde cerebral para o paciente e o cuidador.
Por último, um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um plano de cuidados é a participação na vida. Quem é essa pessoa? Digamos que esse paciente era um diácono na igreja e durante anos foi muito ativo na igreja. Bem, queremos incluir isso em nosso plano de cuidados em relação à saúde do cérebro, ser saudável fisicamente e ser capaz de funcionar. Queremos que eles possam voltar a ser a pessoa que eles eram antes. Como todos sabemos, especialmente após um AVC, nem sempre é possível voltar a funcionar 100% do jeito que você estava antes. Acredito que uma pessoa que teve um evento que alterou sua vida, como um derrame, nunca será a mesma pessoa que era antes. No entanto, existem passos que podemos tomar e podemos modificar suas atividades. Por exemplo, talvez possamos trazer uma atividade importante para eles. Há outros papéis de participação na vida a serem considerados. Talvez todo o propósito de um paciente na vida seja jogar bingo numa sala de bingo, ou talvez todo o seu propósito na vida seja ser avô. Precisamos incluir isso no desenvolvimento do nosso plano de cuidados. Isso realmente vai nos ajudar quando estivermos desenvolvendo um programa de saúde cerebral para os nossos pacientes. O papel do fonoaudiólogo é definitivamente a educação, e parte da educação em saúde do cérebro é educar o paciente sobre as ameaças à saúde do cérebro. Novamente, não estamos apenas tratando a afasia, o derrame ou a demência. Também somos responsáveis por mitigar ou prevenir declínios futuros. Como seria maravilhoso se pudéssemos não apenas ajudar o paciente a se comunicar melhor ou engolir melhor, mas também evitar que ele ficasse mais doente ou tivesse um outro evento futuro. Alguns dos tópicos que podemos incluir no nosso tratamento são as boas versus mais escolhas alimentares. Talvez escolher uma salada em vez de um cheeseburger. Um cheeseburger é bom de vez em quando, né? Mas não o tempo todo. Efeitos negativos do fumo, o que o exercício físico pode fazer pelo corpo, benefícios e estratégias para dormir bem. O sono é muito importante, poucos de nossos pacientes dormem bem. Parte disso está relacionada aos produtos farmacêuticos, parte está relacionada com depressão, ansiedade, etc. O porquê devemos monitorar a pressão arterial. Podemos ajudar o paciente a monitorar e documentar suas leituras de pressão arterial. Falar sobre os benefícios da medicação, relaxamento e respiração profunda. Você não precisa ser um instrutor de yoga para ensinar fundamentos de relaxamento. Exercícios de respiração profunda são maravilhosos para os nossos pacientes para ajudar a fazer o oxigênio fluir, ajudar a acalmá-los e relaxá-los durante o dia. Todos esses são ótimos itens para educar o paciente sobre a boa saúde do cérebro e prevenir problemas futuros. Quais são as atividades que podemos fazer como fonoaudiólogos enquanto trabalhamos com nossos pacientes durante a terapia? Você pode fazer pausas entre as tarefas de terapia para educar sobre o que eu falei anteriormente, ou pode infundir a saúde do cérebro nas tarefas, o que está realizando quando está um paciente. Uma ideia é incorporar o uso do cardápio e as opções de refeições em tarefas de linguagem expressiva. Se o seu paciente mora em uma instituição, por exemplo, use o menu da instituição e insira a educação sobre quais são as boas escolhas de refeições e o que uma boa comida pode fazer pelo corpo e pelo cérebro. Podemos fazer com que o paciente siga uma atividade cognitiva de várias etapas, envolvendo o planejamento do cardápio ou a simples preparação de uma refeição ou lanche, enquanto educa sobre as escolhas saudáveis. Podemos também incorporar técnicas de respiração e relaxamento na terapia.
Faço isso o máximo possível com meus pacientes, principalmente pacientes com distúrbios de voz. Também é muito útil para pacientes que sofrem de ansiedade aprenderem a regular sua respiração e identificar quando estão começando a se sentir ansiosos. Podemos ensiná-los o que é a respiração superficial e o que é a respiração profunda, calma e relaxada. Além disso, podemos dar ao paciente opções de exercícios cerebrais para fazer como lição de casa cada semana. Para melhorar essa reserva cognitiva, podemos encorajar nossos pacientes a fazer algo diferente todos os dias, que ajudará a desenvolver o cérebro. Podemos fazer com que nossos pacientes façam escolhas para diferentes tipos de atividades que promoverão o crescimento do cérebro, apenas fazendo um exercício diferente todos os dias. Eles podem fazer um quebra-cabeça diferente, um tipo diferente de atividade de linguagem ou uma atividade de palavras cruzadas. Eu sempre gosto que meus pacientes façam algo funcional de uma maneira diferente todos os dias para ajudar o cérebro também. Não precisa ser algo tão grande. Por exemplo, desafie o seu paciente a calçar os sapatos ao contrário do que está acostumado a fazer. Se eles sempre calçam o sapato do pé direito primeiro, desafios a calçar o sapato do pé esquerdo primeiro. Se você tentar em você mesmo, verá que não é tão fácil quanto parece. É preciso algum trabalho cerebral para fazer algo diferente todos os dias. Outro exemplo é desafiar o paciente, e você pode estar com o paciente, se ele estiver em uma clínica, para encontrar uma rota diferente para ir para a sala de jantar, ou para a sala de bingo, ou para a sala de atividades. É preciso muita atividade cerebral para encontrar uma rota diferente e resolver o problema. Podemos fornecer educação ao paciente ou cuidador sobre escolhas de estilo de vida, incorporar metas para ajudar o paciente a aprender como acessar aulas de ginástica online ou programas de exercícios cerebrais. Finalmente, nós, como fonoaudiólogos, podemos desempenhar um grande papel no desenvolvimento de atividades para o paciente que o ajudem a controlar sua própria saúde médica. Por exemplo, ensiná-los a usar um calendário para acompanhar compromissos ou acompanhar seus exercícios de saúde cerebral em um registro ou um calendário. Eles podem aprender a rastrear sua própria pressão arterial e em seguida registrar e relatar. E ele pode relatar, usar para fazer como leitura ao médico. Todas essas são tarefas de resolução de problemas no que diz respeito a assumir o controle e cuidar da sua própria saúde médica e evitar ou suavizar o declínio da sua saúde médica. É importante estar sempre ciente das metas e é bastante fácil incorporar metas de saúde do cérebro no seu plano de cuidados. As metas de saúde do cérebro podem ser adicionais às metas que você está descrevendo para cognição e comunicação, ou você pode inserir a saúde do cérebro no seu plano de cuidados. Finalmente, a peça mais importante é a colaboração. Podemos utilizar todos os membros da equipe, todos podem entrar nessa onda. Pense em como seria marcante para um paciente ter uma boa saúde cerebral e fazer parte de um programa de saúde cerebral com todos os membros de equipe participando dele. Estamos colaborando com o fisioterapeuta em relação aos exercícios e colaborando com os médicos para determinar as melhores escolhas alimentares. Estamos colaborando com a assistente social para fornecer encaminhamentos para serviços comunitários, não apenas em relação ao abuso de substâncias ou dependência de álcool, mas talvez seja em relação às opções de transporte para o paciente, levá-lo de volta à igreja, porque essa é a pessoa que ele é e essa é a pessoa que eles querem ser. Podemos colaborar com a instituição
para expor o paciente a eventos, atividades e funções sociais da comunidade e colaborar com a equipe de atendimento em geral para estabelecer uma abordagem consciente de ensino e educação para o paciente e para o cuidador. Vou dar outros exemplos de atividade, que incluem atenção, artesanato, que exijam seguir várias etapas, resolução de problemas, por exemplo, construir torres com materiais dados em pequenos grupos, usando mapas de ônibus locais para completar determinadas tarefas, usando as mercearias locais para determinar os melhores preços para os itens necessários para uma receita, descoberta de palavras, responder a diferentes pistas de palavras, categorias para levar à próxima pista, o funcionamento executivo, planejando uma festa com diferentes restrições, memória, lembre-se de lista de compras, usando agrupamento para recuperação de informações fornecidas e várias outras atividades. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês a clarear um pouco mais sobre a saúde do cérebro. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.